Hoje nós começamos uma série nova, que tem o título Como é que os poderosos caem? Na realidade não é uma pergunta, é uma declaração. Como é que os poderosos caem? A Bíblia nos mostra, né? E nós vamos então estar estudando alguns personagens bíblicos, né? Tentando descobrir algumas coisas que podem nos ajudar na nossa vida. Porque a nossa tendência é sempre olhar para pessoas que estão em posição de destaque, de liderança, como assim, exemplos, como referências para nós. Mas a gente sempre, e com o tempo, quando a gente vai crescendo e vai amadurecendo, envelhecendo, a gente percebe que os poderosos, os ícones, também caem. Aqueles que a gente acha que atingiram aquilo que talvez a gente gostaria de atingir, também caem. E há uma razão para isso, aliás, há várias. E a série desse mês justamente visa a gente olhar para a vida de alguma dessas pessoas, figuras da Bíblia, personagens bíblicos, fazendo essa análise para nos ajudar na nossa vida. A Bíblia diz no Novo Testamento que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então, eu acredito nisso. Eu realmente creio que Deus nos deixou um livro cheio de verdades, de lições, de exemplos, para nos ajudar a viver melhor. Por isso que a gente fala, leia a Bíblia, estude a Bíblia, gaste tempo na palavra, porque aqui nós temos uma referência de como é que Deus, na história, revelou quem Ele era, como nós somos e como é que Ele interage com a gente do jeito que a gente é, de tal maneira a oferecer para a gente a possibilidade de uma vida melhor aqui na Terra. E, sem dúvida, uma eternidade com Ele. Hoje, nós vamos falar sobre Saul. Mas deixa eu me referir primeiro a um livro que saiu já faz algum tempo. É daqueles livros que Jim Collins tem escrito. Ele escreveu um livro com o título, em inglês, How the Mighty Fall. Em português foi traduzido como as gigantes caem. O Jim Collins, ele gosta de fazer uma pesquisa, uma análise, né, de empresas. Ele faz isso periodicamente, o tempo todo, na realidade, e as conclusões dele ele transforma em livros, né? Na série que ele escreveu, essa é uma pesquisa interessante, porque depois de cerca de 10 anos de recolhimento de dados, ele detectou algumas questões assim presentes em grandes corporações ou empresas que estavam muito bem e que, de repente, despencam na sua posição de mercado, na sua posição, enfim, na sua capacidade de vender e de conquistar mais clientes e mais mercado no mundo. Ela para, embora tivesse muito sucesso. E ele detectou 5 passos nesse processo. Excesso de confiança proveniente do sucesso, busca indisciplinada por mais, porque quando você está lá em cima, você é insaciável, você quer mais, como Rockefeller uma vez respondeu à pergunta, quanto é o bastante? Ele disse, um pouco mais, porque ele já tinha muito. Negação de riscos e perigos, porque a gente fica assim, anestesiado e embriagado pelo sucesso, e acha que nada pode acontecer, os riscos são muito pequenos, porque a gente tem um cacife, a gente tem uma reserva, a gente tem um nome, a gente tem uma marca valiosa e vai por aí afora. Luta desesperada pela salvação, porque aí chega um momento que a gente percebe, as empresas, as grandes corporações percebem que estão perdendo. E aí elas manda embora o CEO, muda isso, muda aquilo, tenta lançar um produto revolucionário e vai por aí afora. Uma luta desesperada para salvar a sua posição. E, finalmente, quando esse processo chega a um fim, a irrelevância e a morte. Ou seja, muitas vezes ela é comprada, é um processo de fusão, ela perde a sua posição e a sua relevância no mercado. Sabe, a nossa vida, a vida humana, ela é, na realidade, as empresas refletem como nós somos, né? Elas têm personalidade, elas têm cultura, elas têm certos traços que são uma extensão de como nós somos.
porque elas são resultado da gente, do nosso trabalho, da nossa cabeça, né, das nossas decisões. Nós somos assim também. Nós também podemos passar por um processo de declínio, não corporativo, mas pessoal. E é isso que nós queremos, durante esse mês, dar uma certa atenção, uma atenção importante. E esse personagem de hoje é o rei Saul, o rei Saul. Nós vamos falar sobre orgulho, orgulho. E a vida de Saul, eu queria começar do fim, a gente encontra o Davi, que compôs tantos salmos bonitos, né? Tantas canções que levam a alma. Ele também compôs um cântico, uma canção de lamento, quando Saul e Jonatas, seu filho, aliás, Saul e os 3 filhos foram mortos na mesma batalha contra os filisteus. E quando a notícia chegou até Davi, ele compôs esse lamento, que está lá registrado em 2 Samuel, no primeiro capítulo, dos versículos 17 a 27. Eu só vou ler um pedacinho, só o comecinho. Davi cantou esse lamento e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. É o chamado lamento do arco, ou hino do arco, porque o arco de Saul, ou de Jonatas, não voltou, né? Ficou lá no campo da batalha. O seu esplendor, ele disse, começando esse lamento, ó Israel, está morto sobre os seus montes. E aí ele acrescenta essa expressão que se repete ainda duas vezes nessa cantiga, nessa canção de lamento que ele compôs. Como caíram os guerreiros ou os poderosos. Como caíram os poderosos. Você muitas vezes já não lamentou a queda de alguém? Alguém que você admirava, alguém que, sei lá, um artista, um ator, ou um líder político, ou quem sabe uma pessoa da sua família, ou um mestre, ou um chefe, ou sei lá, uma pessoa que marcou a sua vida, e você olhava como alguém que era referência, e de repente essa pessoa despenca por uma série de razões, e você, no seu coração, fala assim, mas que pena. Que pena. Estava indo tão bem, né? Parecia que ia ter uma vida longa, de muito impacto e muita influência, e nós precisávamos dessa influência. Deus usou essa pessoa na minha vida, mas que pena. Que pena. Como caíram os guerreiros. Deixa eu falar uma coisa, os guerreiros continuam caindo. À torto e à direita. O tempo todo. Estão caindo na nossa geração, estão caindo ao nosso redor. Hoje, eu me lembro quando eu estava mais jovem, eu olhava, especialmente agora falando de pastores, me lembro de pastores mais velhos do que eu, que perdiam o seu testemunho por causa de pecado ou alguma outra coisa grave na vida, e eu olhava para aquela geração que era a minha geração de referência, e aquilo me impactava. Passaram-se alguns anos e eu comecei a ver colegas, pessoas da minha geração, caindo também, tropeçando e perdendo a possibilidade de continuar tendo um impacto, um testemunho bonito, uma vida bonita na sua geração, que é tão necessário. Agora eu tenho notado que são aqueles mais jovens, que estão vindo depois de mim, que estão caindo também, gerações mais jovens, deixando de poder ser úteis nas mãos de Deus e causar um impacto nas próximas gerações. Acontece. Mas o que é que leva alguém a cair? A cronologia de Saul é rápida. Ele foi coroado rei de Israel aos 30 anos. Ele reinou durante 42 anos. Esse aqui é um resumo da vida dele. E se eu perguntasse, talvez lá, no final da vida de Saul, fizesse uma enquete em Israel, ia perguntasse assim, quem acha que Saul foi herói? Um bocado de mão ia levantar. E se eu fizesse também a pergunta, quem acha que Saul é vilão? Eu estou precisando de água. Um bocado de mão ia levantar. Herói ou vilão? Não. Saul foi herói e vilão. Os dois. As duas mãos levantadas estariam certas se eu fizesse essa enquete. Porque
na realidade, Saul liderou um processo muito crucial durante as 4 décadas que ele reinou sobre Israel. Ele foi o primeiro rei de Israel. Um processo que transformou um conglomerado de tribos que viviam numa certa aliança, né, meio tênue às vezes, em uma monarquia. Porque Israel não havia rei em Israel. Não sei se você parou para pensar nisso. Antes de Saul, havia líderes que Deus levantava, às vezes líderes regionais, muito localizados, norte, sul, dependendo da situação, da crise que uma tribo, uma região de Israel ou de Judá estava vivendo ali, no sul ou no norte. Deus levantava um líder que libertava o povo quando o povo clamava a Deus por socorro. Eles foram chamados juízes, que não é no sentido do juiz como a gente entende a palavra hoje, eram mais líderes ad hoc, como a gente diz, levantados por Deus para uma determinada situação, para libertar o povo e devolver ao povo paz, aquela paz que ele havia perdido por causa do pecado. E por causa das escaramuças e das invasões das nações que rodeavam Israel. Ele foi, então, a pessoa que conseguiu aglutinar essas tribos espalhadas ali, embaixo da sua liderança, formando, de fato, uma monarquia, com um líder central, que, na realidade, era o que o povo queria e pediu a Deus. Infelizmente, Saul foi rejeitado por Deus como rei. Uma outra coisa que é famosa na vida, na biografia de Saul, é que ele perseguiu Davi. Davi que foi, lá jovem, um seu escudeiro, né? Alguém que andou com ele, que se tornou, assim, meio que um braço direito dele, né? Muito importante, especialmente na estratégia de guerra. Davi ganhou muitas batalhas para Saul e tornou-se seu genro. Mas, num determinado momento, Saul desenvolveu um ódio, uma inveja, um ódio por Davi, começou a persegui-lo e tentou matá-lo algumas vezes. E a vida de Saul termina de uma maneira triste, com o seu suicídio, aos 72 anos, no campo de batalha, depois que os seus 3 filhos já tinham sido mortos pelos mesmos filisteus que ele tinha vencido várias vezes antes. E assim acabou a vida do grande rei Saul, do herói Saul. Olha, quando a gente pensa no começo, Saul teve um pedigree invejável. Se você abrir lá em 1 Samuel capítulo 9, versículo 1, quando a Bíblia primeiro menciona o nome dele, é muito interessante. Porque quando o povo pede a Deus um rei como as outras nações ao redor, um rei que pudesse liderar o povo na guerra e tudo mais, Deus não gostou desse pedido. Porque, na realidade, esse lugar era de Deus. Na realidade, Deus era o rei de Israel. Era ele que ia à frente da batalha. Mas o povo pediu e queria um rei humano. E olha o que Deus procurou. Na realidade, ele mandou Samuel ungir um filho da tribo de Benjamim, que na realidade era de uma família rica e influente. Veja, está lá na Bíblia. E não somente isso, ele era um jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Ou seja, ele é uma pessoa que tinha uma excelente imagem física. E não só isso, os mais altos entre os israelitas batiam nos seus ombros, ou seja, ele se destacava em todos os sentidos. Ele vinha de uma família rica, uma família de bem, ele era alto, ele era bonito, ele era forte, enfim, alguém que atraía atenção. Um rei segundo o coração do povo. Se você for pensar num líder, você vai querer um líder carismático. Alguém que impõe, alguém que chega e você fala assim, ele é o meu líder, e todo mundo fala assim, uau! É assim que a gente pensa. Não era diferente naquela época. E quando Saul foi escolhido por Deus e teve assim, um encontro com o povo, era uma ideia nova, eles não sabiam como seria esse rei, mas certamente foi um encontro impressionante.
porque de todos que havia em Israel, Deus escolheu aquele que era mais atraente, que era mais imponente. Então ele começou dessa forma, com um pedigree muito bom. E o começo dele foi muito promissor. Se você ler dos capítulos 9 ao 12, eu vou resumir, mostra primeiro que o Saul era uma pessoa responsável. As jumentas do pai dele tinham se extraviado e o pai disse, olha, vai procurar. Ele pegou um servo e foi indo. E não encontrava, ele continuou, ele não desistiu, saiu do território da tribo de Benjamim e foi embora. Porque ele era uma pessoa responsável. Ele estava trabalhando, ele queria encontrar. Então não era uma pessoa assim, procurou um pouquinho, vamos fazer outra coisa. Pai, não achei, viu? Acho que se perderam. Não, ele não era desse tipo, ele é um cara focado. Né? Ele foi escolhido por Deus. Né? Quem que podia melhor escolher um rei de Israel do que o próprio Deus? Né? E quando o povo falou, Deus falou que é esse aqui. Caramba, que mais credibilidade alguém precisa, né? E autoridade. O próprio Deus falou, é ele o cara. Interessante que quando ele ouviu o que ia acontecer, quando Samuel chegou para ele e conversou, e disse, olha, você é o cara que Deus escolheu, a resposta dele foi sincera. Ele teve uma resposta humilde. Ele falou, mas se você olhar lá, essa é uma passagem que eu marquei aí, 9:21, disse, mas eu sou da tribo de Benjamim, uma das menores, e o clã, a família do meu pai, é uma que não tem muita expressão. Enfim, quem sou eu? Eu não mereço essa honra. Ele teve essa reação. E foi uma reação sincera e honesta. Não uma reação de alguém que tinha sede de poder, alguém que estava assim, era isso que eu esperava. Nossa, chegou a minha hora, né? Estava aqui esperando o momento, agora sim. Não foi isso. A reação dele foi bem diferente, foi muito simples. E ele era o rei desejado pelo povo, ansiado, o povo estava pedindo. Então, é a vontade de comer, né, com a fome. Estava lá, junto. E ele foi ungido por Samuel. Samuel, que foi juiz, foi o líder espiritual do povo durante décadas. Era uma pessoa respeitada, que quando ele chegava na vila, o pessoal tinha medo, porque ele tinha tanta história, ele já tinha feito tanta coisa, que de duas uma, ou ele veio trazer alguma coisa espetacular, ou ele veio trazer uma palavra de Deus, o juízo, alguma coisa assim que a gente não vai querer ouvir. Ou seja, quando Samuel chegava, ninguém ficava assim, Samuel está aí na cidade, legal, bacana. Não, Samuel chegou, todo mundo falava e tal, ele era esse tipo de pessoa. Alguma coisa acontecia. E foi esse cara que ungiu Saul. Então a reputação de Samuel foi toda colocada naquele momento. E foi um momento de validar a escolha do rei. Enfim, finalmente, a gente já nota logo no começo do reinado de Saul que ele encontrou alguma oposição. Teve algumas pessoas que falaram, esse cara não está com nada. Deixa ele aí, eu não estou afim de segui-lo, ele não é o rei que a gente quer. Mas Saul arregaçou a manga, estava uma situação de crise, ele juntou um exército, foi para a briga e conquistou. E começou bem. O povo sentiu firmeza, falou, esse é o cara, esse é o nosso rei. Um começo promissor, até o capítulo 12. E aí, o rei Saul começou a se achar. 2 episódios marcam de uma maneira especial o que começou a acontecer no coração de Saul. O primeiro dele foi também com os filisteus, está em 1 Samuel, capítulo 13. Infelizmente, a gente não vai poder pegar todos os detalhes da vida de Saul, mas esse é um episódio importante. Esse é o primeiro, são 2 que eu quero destacar. Na realidade, o que Deus... Samuel e Saul estavam andando juntos. Samuel ainda era um profeta, Deus ainda falava com ele, e através dele trazia a mensagem, inclusive, para o rei. E Samuel, então, tinha dito a Saul para esperar, né, que ele ia chegar e sacrificar num determinado lugar antes da batalha. E o que aconteceu? Aconteceu que a batalha
era difícil, o desafio era grande, mas em vez de ele esperar Samuel chegar, os soldados começaram a ficar nervosos, porque eles estavam ali pensando, e agora? Quando é que a gente vai? Vai ou não vai? Vamos atacar ou não vai? Vamos engajar ou não vai? Não vamos. E Saul então começou a sentir a pressão das tropas. E Samuel demorando para chegar para fazer o tal do sacrifício, né? Finalmente, o que a gente acontece? O que a gente vê? A gente vê um Saul impaciente, e esse é um traço de Saul que começa a ser revelado. É interessante, você dá poder para a pessoa, coloca ela numa posição de liderança, dá uma responsabilidade maior, e certos traços de caráter que talvez não tivessem sido revelados, ou falhas, começam a aflorar. E uma delas é justamente essa impulsividade, essa impaciência. Ele era um cara que resolvia, mas queria resolver logo e do jeito dele. Ele fica impaciente, e a Bíblia diz que ele fica com medo de uma debandada geral do exército. E aí a situação ia ficar pior, porque ele ia ficar com menos gente para poder engajar o inimigo. E finalmente, então, ele fala, olha, eu já sei o que tem que fazer, eu já sei como é o sacrifício, já vi Samuel fazer isso várias vezes, está aqui um altar e tal, vamos fazer isso? E ele, então, sai da posição de rei e assume uma posição que não é a dele, que é a posição de sacerdote. Deus não disse para ele ocupar esse espaço. Esse espaço pertencia a Samuel. E a ordem de Deus, através de Samuel, tinha sido clara. Clara. Espere 7 dias. 7 dias. Ele esperou, mas ele esperou e obedeceu literalmente um prazo, mas ele não obedeceu totalmente. E aí ele disse, versículo 9 do capítulo 13, tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E ele ofereceu o holocausto, e quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Primeira pergunta de Samuel, o que você fez? Quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filhos de Deus estavam reunidos em Micmas, quer dizer, a coisa está ficando preta, né? As tropas iam diminuir. Eu pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Resposta de Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O orgulho é tóxico. É tóxico. Ele envenena o coração e transforma em ídolo aquilo que Deus criou, aquilo que Deus faz, aquilo que é bom. E foi exatamente isso que se apoderou do coração de Saul nessa hora. Ele tinha uma função, a função de liderar o povo na batalha contra os inimigos. Mas era uma autoridade que Deus lhe havia delegado. Ele não era todo-poderoso. Ele não tinha o controle de tudo. Ele não podia simplesmente decidir o que lhe parecia melhor contra uma ordem ou uma instrução expressa de Deus. Mas ele já tinha sido vitorioso. Ele já tinha sido bem-sucedido. E nesse momento ele deu ouvidos à voz do seu coração orgulhoso, arrogante, autossuficiente, a sua autonomia naquela hora, ele confiou no seu taco, em vez de simplesmente obedecer a Deus. Sabe, às vezes na nossa vida, Deus permite que a gente passe por muitas situações e nós passamos por testes. E às vezes tem algo que é extremamente lógico e aparentemente de bom senso. Mas a gente sabe, lá no fundo do coração, que tem algo ali que segura. Que segura. Não há uma confiança plena, uma paz perfeita. A gente sabe, a gente sente isso lá. E deixa eu falar uma coisa, a vida cristã, ela não é matemática.
A vida em Cristo, a vida no mundo, a vida em si, ela tem uma dimensão muito subjetiva. Nós temos uma consciência, nós temos uma natureza que não é simplesmente explicada por enzimas ou por reações químicas que acontecem no nosso corpo. Nós somos bem mais do que isso. Deus nos criou assim. E quando essas coisas acontecem dentro de nós, esses sinais, essas luzes amarelas piscantes, nós precisamos parar e ouvir. Mas muitas vezes, como Saul, a gente deixa de dar ouvidos a uma voz que não está gritando. E às vezes ela está sussurrando, não é por aí. Não vai por aí. Resiste. Espera. A gente não consegue. A gente põe a mão na massa, a gente pega a direção, acelera às vezes e quebra a cara. É orgulho. E ele é tóxico. Ele envenena o nosso coração. Ele faz a gente transformar em algo que é bom em ídolo. A gente substitui o lugar de Deus na nossa vida, muitas vezes, por alguém, ou por um trabalho, ou por um hábito, por um desejo, por um vício, por um pensamento, por uma emoção. Todas essas coisas fazem parte da nossa vida. E nós transformamos em ídolo aquilo que é bom. Ah, Samuel disse, você agiu como tolo. Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor lhe deu. Se você tivesse obedecido. Ah, se você tivesse obedecido. Sabe por quê? Tantos escândalos corporativos, tanta corrupção que a gente vê nas instituições, tantos casamentos se dissolvendo, tantos ícones públicos tirando a sua própria vida, tantas doenças emocionais. Se você for pegar a raiz de tudo isso, está justamente nessa nossa tendência nossa, por causa da queda, de transformar em ruim, em mal, aquilo que é bom. Em transformar em ídolo aquilo que é dádiva de Deus. Nós fazemos isso o tempo todo, pelo orgulho. Essa talvez seja uma definição de orgulho. Um segundo episódio que a gente encontra, e é o segundo que eu gostaria de destacar, não tem a ver com os filisteus, mas com uma outra nação ali, por perto, que eram os amalequitas. Os amalequitas eram famosos porque quando o povo saiu do Egito para ir para a Terra Prometida, foi uma nação que tentou impedir a passagem do povo de Israel. Eles deram trabalho, eles se opuseram, eles não queriam deixar que o povo atravessasse e continuasse a sua jornada até a Terra Prometida. E Deus, naquela ocasião, lá no deserto, já tinha proferido um juízo contra esse povo. Enfim, agora chegou a vez de Deus julgar esse povo, e ele queria usar Saul e o povo de Israel, o exército, para exercer juízo contra essa nação. Nós não vamos entrar nesse mérito. O fato é que Deus tinha dado uma ordem expressa para não sobrar nada. Acaba com a raça desse pessoal. Acontece que não é exatamente isso que Saul faz. Novamente, ele chega lá, ele ganha a guerra, mas ele poupa o rei, Agag, e também as ovelhas mais gordas, o melhor dos despojos, como era costume da época. Todas as vezes que um exército ganhava, uma nação ganhava da outra, até para custear tudo aquilo que foi gasto no esforço de guerra, tudo aquilo que eles conseguiam pegar dos vencidos, eles pegavam. Lógico, esse era o costume.
Mas Deus havia falado que no caso daquele povo, daquela nação dos amalequitas, não era para aproveitar nada. No entanto, Saul teve uma ideia melhor. Ele teve a ideia de poupar o rei, afinal de contas é o rei, né? Merece um certo respeito, uma questão de diplomacia, né? Então, guardou, reservou o rei, todo mundo, acabou com todo mundo, menos o rei, e guardou o melhor dos despojos. E é interessante que quando Samuel chega à cena, a primeira coisa que ele pergunta para Saul, escuta, como é que foi? Foi tudo bem, eu fiz exatamente como tem, Deus nos deu uma grande vitória. Versículo 13 do capítulo 15, o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou, então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? E Saul respondeu, os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Parece que Saul tinha mais lealdade às suas tropas do que ao seu Deus. Pela segunda vez, ele estava mais preocupado com moral ou com o desejo dos soldados ou dos guerreiros do que o que Deus estava pensando sobre aquilo. E Samuel, então, a gente tem aquele momento triste, né? Disse, fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. E ele falou, dize-me, embora pequeno aos seus próprios olhos, e é isso que Saul disse quando Samuel disse, você é o cara, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. E o enviou numa missão ordenando, vai, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Mas ele insiste. Mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas, mas o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Inclusive, falou, olha, e nós poupamos essas ovelhas porque nós vamos fazer um sacrifício, vamos prestar um culto. Elas vão ser sacrificadas em Gilgal. E a resposta de Samuel, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Obedecer, Samuel estava dizendo para ele, em parte, é a mesma coisa que desobedecer. E desobedecer para Deus é a mesma coisa que feitiçaria. Rituais não conquistam o coração de Deus. Deus não se impressiona com sacrifícios, com rituais, com religiosidade externa. Queridos, o orgulho é compulsivo. Ele nos leva a criar a nossa própria crença. E é exatamente isso que acontece com Saul. Ele redefine a adoração. Ele cria seu próprio código religioso. Ele determina o que é bom e o que não é, o que vai agradar a Deus ou não vai. Ele passa a ser o legislador. Ele passa a ser Deus. Isso é idolatria. Isso é feitiçaria. Samuel fala para ele. Talvez eu recebi uma tirinha de um amigo, aliás, ele postou no Facebook, que eu achei que tem muito a ver com isso que nós estamos falando hoje, é do Calvin, e talvez não dê para ler, ela não estava muito clara, mas ele está dizendo, o Calvin está dizendo, estou em paz com o mundo, estou completamente sereno. Por quê? Descobri meu propósito na vida, descobri porque eu estou aqui, porque existem todas as coisas. É mesmo? Sim, eu existo para que todo mundo me obedeça. Puxa,
É tão bom saber disso. Depois que todos aceitarem isso, ficarão serenos também. Como é verdade. Como isso é verdade. Nós ocupamos o trono que pertence a Deus quantas vezes na nossa vida? Nós fazemos um ídolo no nosso coração. Quantas vezes? Quantas vezes a gente sobe no altar e se adora no lugar de Deus? Quantas vezes a gente julga o outro no lugar de Deus? Orgulho. O orgulho é insidioso. Ele é venenoso. Ele é tóxico. Ele é compulsivo. O Jim Collins, que no livro que ele escreveu, que eu citei, disse: o fato de você triunfar ou fracassar, sobreviver ou morrer, depende muito mais do que você faz a si mesmo do que aquilo que o mundo faz a você. No entanto, a gente está sempre olhando para fora, procurando culpados, procurando responsáveis, procurando explicar os nossos fracassos à luz dos outros, de outras ações. Os soldados. Orgulho. Orgulho é uma porta escancarada para a queda. Quando nós nos deixamos ele ser tratado por Deus. Hoje nós estamos precisando, o mundo está procurando, as pessoas, a nossa sociedade está procurando uma meta-história, uma explicação maior. E, gente, nós temos essa explicação. A grande história da Bíblia é que Deus nos amou e o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus é conhecido antes da fundação do mundo. É lá que tudo começa. Começa na eternidade com o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus não foi há 2000 anos, e sei lá, alguma coisa atrás. Ele já existia para Deus, para a Trindade, na eternidade passada, antes da criação. É lá que a história começa. A nossa história, a sua história. Se a gente não entende isso, a gente vai perder. A gente não vai entender o amor de Deus. A criação aconteceu porque Deus nos amou antes. A criação foi possível e Deus nos criou porque Ele primeiro nos salvou na eternidade. E a criação aconteceu no meio do caos. No meio do caos. Caos tem a ver com a gente, caos tem a ver com o mundo, caos tem a ver com a vida. É difícil encontrar alguém sentado hoje aqui que não tenha já enfrentado uma grande, pelo menos uma grande crise na vida. Ou não esteja vivendo uma agora. Ou não tenha alguém perto de si também, vivendo uma situação caótica. Mas a queda acontece no contexto de paraíso. Quando tudo está perfeito, quando tudo está sem nenhum defeito, é ali que acontece, ocorre a queda. Essa é a nossa história. Mas a história não termina assim. Porque Deus nos amou antes da fundação do mundo. Porque o sangue do Cordeiro é conhecido antes da fundação do mundo. Porque a redenção para Deus já aconteceu antes de tudo isso, da criação e da queda. Hoje, nós podemos ser reconciliados por meio de Jesus Cristo, que veio concretizar, invadir a história, a nossa história, a história da humanidade perdida, em caos, presa no tóxico do orgulho, presa no veneno da arrogância. É nessa história que Jesus vem, invade, toma o meu lugar, o seu lugar, dá a sua vida em sacrifício, no meu lugar e no seu lugar. Algo que nós vamos celebrar e lembrar dentro de alguns instantes. E essa é a mensagem que nos alcançou
Essa é a mensagem que está alcançando a nossa geração. Essa é a história que precisa ser contada. De um Deus que está chamando, que está buscando, que está se reconciliando com o mundo. Assim como Ele se reconciliou com você e comigo. Eu espero que todos aqui tenham tido esse momento da reconciliação. Estejam seguros de que fazem parte da família de Deus. Espero que isso seja a sua experiência nessa manhã. E se isso ainda não aconteceu, pense, reflita. E se você está ocupando o lugar que é de Deus na sua vida, está na hora de você sair do trono. Reconhecer, né, que esse é uma receita de queda. É uma receita de fracasso. Você não quer experimentar isso para sempre. Então, abra a possibilidade de deixar que Deus ocupe o lugar que só Ele pode ocupar na sua história e na sua vida. Como Tiago escreveu, citando lá no Antigo Testamento, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu não sei em que momento você está vivendo a sua vida agora, mas com certeza você precisa da graça de Deus. Eu também. Eu não sei que ídolo tem ocupado o seu coração, sua vida, eu não sei o que tem se interposto entre você e Deus, aquilo que está sempre fazendo você tropeçar, ou realmente hoje está dominando o seu coração. Eu queria encorajar você nessa manhã. Enquanto nós vamos celebrar a mesa do Senhor, partir o pão, beber o cálice, comer do pão que representa o corpo e o sangue de Jesus, a morte de Jesus na cruz, o sacrifício que Ele fez por mim e por você. Que você faça um autoexame nessa manhã. Que você deixe que Deus e o Espírito Santo filtre a sua consciência nessa manhã. E como disse o salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Há algo que você precisa abandonar. Há algo que tem se apoderado de você e derrubado você constantemente. Deus conhece. A palavra dele hoje para você e para mim é: vem. Nós cantamos isso há pouco. Vem como está. Vem. A mensagem da reconciliação. O orgulho não precisa nos derrubar. O orgulho não precisa ser final. O orgulho, a arrogância não precisa ser aquilo que vai ficar no nosso epitáfio, né? Na lápide do nosso túmulo. Começou bem, grande promessa, mas acabou assim. Acabou encostado, acabou irrelevante. Morreu. Não. Não é esse o destino que Deus tem para ninguém aqui. Vamos orar. Senhor Deus, sonda o nosso coração nessa manhã, o meu, de cada um que está aqui. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, sempre, sempre, de nos reconciliarmos com o Senhor. Nós sabemos também que a pessoa que muitas vezes repreendida endurece o seu coração, pode ser quebrada sem que haja cura, diz a palavra de Deus. Mas nessa manhã, Senhor, mais uma vez, eu clamo pela Tua misericórdia. Tua misericórdia sobre esse Teu povo, que se chama pelo Teu nome. Esse Teu povo que é tão humano, tão propenso à autonomia, à arrogância, ao orgulho. Começando por mim, Senhor. Que a Tua misericórdia nos alcance mais uma vez. Que o sangue de Jesus possa ser aplicado, aquele sacrifício
suficiente, pleno da cruz, possa ser aplicado à nossa vida mais uma vez nessa manhã. E se alguém aqui ainda não começou essa jornada, experimentando a paz com Deus, a paz daquele que é justificado, ou seja, declarado justo pelo Pai, pelo Criador, aquele que corre para Jesus e se abriga no seu amor e que aceita o seu sacrifício no seu lugar, e passa a fazer parte dessa família de Deus, a mesma família que Jesus disse que vai morar com Ele, na casa do Pai. Senhor, se há alguém aqui que ainda não começou essa jornada, eu peço que o Senhor habilite, capacite, faça um milagre no coração transformado, do trono que fica vazio para o Senhor ocupar, do ego que sai do lugar de potestade, de rei, de soberano da minha vida, para deixar que Jesus ocupe esse lugar. Senhor, nessa manhã, eu peço que o Senhor faça do teu povo, não aqui, só da CB Moema, mas espalhado pelo Brasil, um povo humilde, um povo que é cheio da graça pelo caminho da humildade, e não do ufanismo e do triunfalismo. Um povo que se articula não pelo poder político, não pelos números, não pela potência de comunicação, não pela inteligência humana, mas um povo que se articula pela graça, pela presença de Jesus, pela explicação que só o Senhor pode dar para a vida. No meio das lutas, no meio das tentações, a graça que é suficiente. Quando o coração quer se elevar contra o Senhor e desobedecer, a graça opera. E diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que a gente quer ser, Senhor, nessa geração. Essa é a resposta que a gente quer dar. De um culto que não é labial, que não é plástico, que não é produzido, mas um culto que é da nossa vida, da realidade do nosso coração, contrito, compungido, grato, em paz com o Senhor. Senhor, nessa manhã queremos ir até a cruz mais uma vez e nos deixar crucificar em Cristo Jesus, para poder experimentar o poder da ressurreição. Derrama a tua graça, Senhor, sobre o teu povo, sobre essa igreja e a tua igreja no Brasil e no mundo. No nome de Jesus. Amém.